De acordo com o IBGE do Desespero Afetivo, 86% das pessoas ouviram "Você merece uma coisa melhor" no mesmo mês em que receberam um ghosting. Dito isso, viralizou nas redes sociais o vídeo de um jovem em crise comendo um saco de Cheetos e Bala Fine e se perguntando quando ele será amado nessa era de encontros rápidos e sumiços mais rápidos ainda. Vini, me responde uma coisa. A gente é feliz no amor? Defina feliz. Bom, paz no coração, sem sofrimento, não correr atrás de quem não tá nem aí pra gente. Inclusive, como é que termina esse nosso rolê de 2014? Esse amor que parece aí o amor da nossa vida? E aí? Primeiro, sem spoiler, mas eu já te adianto que tudo passa, tudo mesmo. Pessoas, frustrações, medos, ilusões. E sabe, acho que hoje sim, acho que hoje a gente tem paz. Ou pelo menos a gente aprendeu a simular bem, porque a vida adulta proíbe a gente de sofrer sem ser produtivo. Caramba, tá tão feio assim, é? Não é que é feio, é só cansativo. Hoje, por exemplo, a gente não fala mais que a pessoa é um lixo. A gente fala tudo de uma forma mais gourmet. Tipo, ela me deu um ghost, um breadcrumb, fez um soft launch comigo, me colocou em orbiting, depois me deu um love bomb, coisas assim. Credo, isso parece um ló amaldiçoado. É tipo isso, só que perde quem ama mais. Tá, mas e a gente namora? Então, depende. É difícil falar em namoro hoje. Deixa eu pensar. Já sei. Pensa que é tipo comprar um guarda-roupa na Tokstok. Você vê na vitrine, é tudo lindo, maravilhoso. Mas aí você descobre que o preço é só da estrutura. Você vai ter que comprar as portas, os puxadores, e se vacilar até o manual você vai ter que pagar. Nossa, boiei, entendi foi nada. Nem tenta, tá? Nem tenta, porque até eu às vezes não entendo. Basicamente, hoje é difícil você levar o combo inteiro. Às vezes você vai encontrar afeto real, mas falta estabilidade emocional. Às vezes tem uma pegada incrível, um beijo que, meu Deus, mas a pessoa é basicamente uma granada pronta pra explodir no seu colo. Fora os amores que parecem incríveis, mas moram em outra cidade e ainda assim conseguem ser tóxicos mesmo à distância. Misericórdia. Tá, mas e aí, você tá bem? Claro que sim, pô. Eu sou um jovem adulto, funcional emocionalmente e melhor do que muitos da minha idade, viu? Porque tem cada gente analfabeta emocionalmente aí, viu? Medo, viu? E qual que é o conselho então? Bom, explora mais a faculdade. É uma ótima chance para você encontrar um lovezinho e se quiser também baixa o Tinder. O mais importante é você sair de casa mais vezes, principalmente porque nessa sua época as pessoas ainda estão dispostas a conversarem e os aplicativos ainda funcionam. Você tá louco? Ah não, Tinder é meio humilhante. O Tinder é um aplicativo de relacionamento. Eita, que foi isso? baseados em geolocalização. Através do Vini? sistema binário de decisão no qual deslizar para a direita É você ainda? enquanto deslizar para a esquerda. Será que se eu assinar o Premium vai ficar menos humilhante? Eu me senti num episódio de Black Mirror agora. Hã? O que foi? Nada não, acho que deu bug aí na IA que me comunica com você. Mas então, Tinder, pegar pessoas da faculdade, você acha mesmo que é uma boa... Então, uma atualização está disponível para o seu pacote emocional. Deseja instalar agora? Escolha uma opção e fale sim, nunca mais fale comigo, ou travar. Eita, eu acho que já deu por hoje, hein? Minha cota já deve ter explodido. Você bloqueou a conquista, carência premium V5.0, mais ansiedade e síndrome do impostor. Eu acho que o Vini foi de arrasta. De todo modo, eu acho que ele não ia mesmo seguir os meus conselhos, porque tem coisa que a gente só vai viver depois que a gente passa e entende por quê. Sendo assim, bora para mais um episódio. Pega seu lencinho, limpa a câmera frontal, faz a melhor selfie que você puder, se possível sem camisa, porque se o amor não vem, pelo menos o like e uma aprovação instantânea. Roda a vinheta. Esse é o episódio 3 do podcast Foi Tentando Ser Feliz. Eu sou Vinícius Jericó, seu guia que vai te lembrar que é possível sim superar os dilemas do nosso tempo e ainda sair sorrindo e postando foto feliz com uma legenda inteligente. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você já jogou Campo Minado? Porque hoje você vai precisar de algum desses conceitos, porque o episódio tem algumas armadilhas e bombas. Mas eu te avisei que esse episódio ia te dar gatilho. E por isso que você teve uma semana pra se preparar, porque o tema de hoje Foi tentando encontrar o amor num relacionamento. Sentiu, né? É o gatilho batendo. Então calma que ainda nem começamos. Sim, esse episódio é pra quem já se apaixonou, desapaixonou, foi iludido, iludiu, levou ghosting, fez soft launch, viveu love bombing, caiu no breadcrumbing, experimentou todo o dicionário da língua inglesa, português e internetês que define as relações de hoje em dia e depois ficou ali, orbitando alguém que nunca quis nada sério e ainda por cima você saiu como emocionado da relação. Olha que gostoso, né? Ou ainda, você se cansou daqueles modelos tradicionais e partiu pra modelos não monogâmicos e acabou tão feliz que fez uma thread lá no Twitter com os principais
benefícios a ponto de bater boca com qualquer pessoa que ousasse discordar de você. Então esse é o combo premium de hoje, então pode entrar que esse episódio é pra você. Mas brincadeiras à parte, ou talvez não tão à parte assim, o episódio de hoje é sobre um tema que move o mundo, destrói egos, alimenta playlists tristes com músicas da Lana Del Rey, da Billie Eilish e faz até quem nunca pisou numa sala de terapia pensar seriamente em começar. Ou seja, o tema, os relacionamentos e o tal do amor. Sim, porque o amor... Ai, o amor é o laço que une os seres entre si. Só que não é qualquer amor. Não é aquele amor fofo dos filmes que viram cortes virais ali no TikTok e no Twitter. Mas o amor que tem potencial para virar relação com verdade, que tenta sobreviver em tempos de capitalismo selvagem que exigem tudo do nosso emocional, de algoritmos que fingem que nos unem, de notificações que você precisa ignorar dos apps que só querem que você assine a versão premium deles. E claro, de gente que te deixa no vácuo, mas curte seu story no dia seguinte. Inclusive, o tema relacionamento foi um dos principais motivos para eu criar todo esse podcast. Será esse um podcast para fugir do hábito de cair nos apps de relacionamento? Acho que não. Felizmente eu aprendi que relacionamentos só são uma parte desse caos que é tentar ser feliz. Sabe aquele papo de que se relacionar hoje é difícil? É uma meia verdade, mas na real o que eu mais vejo é cansaço. Cansaço porque somos uma geração que não sabe muito bem como se comunicar, a lidar com frustração ou mesmo desfazer as barreiras de vulnerabilidade por medo de expor algo que a gente não vai saber como é que vai lidar depois. Soma-se também a essa sensação de infinitas possibilidades essas o suficiente para nos deixar exaustos só com a ideia de escolher. Agora você vê, né? A gente sente dificuldade até de escolher um filme e acaba ali não escolhendo nenhum. Imagine um parceiro ali nos catálogos dos aplicativos de relacionamento. É pedir demais. Tá meio mundo de jovens 20+, 30+, correndo, se escondendo entre um story e outro, de tudo, de todos e dos próprios sentimentos e principalmente do outro. Essa entidade proibida de ultrapassar a barreira que nos une. Inclusive, se você tá ouvindo esse episódio achando que vai rolar um tutorial ou fórmula mágica de como achar um amor ou entender relações que nem a NASA saberia identificar a forma e a dinâmica, lamento, mas hoje não, Faro. Porque se eu soubesse, eu já teria mandado encapsular pra vender, tipo a autoestima do homem branco hétero, que meu sonho é que um dia venda nas farmácias pra gente tomar pelo menos umas 3 cápsulas por dia e talvez a sociedade passe a passar a mão na nossa cabeça dizendo: ah, não foi nada, ele é só um menino. Agora, pra falar a verdade, talvez você nem precise de fórmulas e nem de um adolescente lá no TikTok te falando obviedades um tanto obscuras. Talvez você precise de um empurrãozinho pra voltar a se emocionar sem culpa e nem se sentir a pessoa mais tonta do mundo por ainda ter sentimentos e ser capaz de demonstrá-los, que é o que se espera de um jovem adulto nos relacionamentos, né? Mas aí a gente ignora essa parte porque, veja só, vivemos uma inversão tão grande que nem o manto da terra é tão fundo perto de tudo isso que a gente tem que passar. Expectativa, jogo limpo e comunicação clara. Realidade, pagando o tarô de R$19,90 para saber o que se passa na cabeça do outro. E sim, eu sei, quando rola uma frustração nessa coisa de se relacionar, a gente vai logo procurando culpados e razões. E claro, se olha no espelho se perguntando se o problema era com você, por talvez você ser pouco, por ser chato, carente ou difícil demais. Se você for do signo de Virgem, o difícil demais pode se aplicar, com certeza. Porque olha... E aí sabe o que você pensa naquele auge de tentar encontrar uma solução? Você pensa em virar padrão. Sim, porque você virando padrão ali, sendo bonito, pelo menos você vai ter alguma resposta. Talvez você vai ter alguma solução. Pode ser que funcione? Talvez, mas eu acho que não. Mas pode ser que você, na verdade mesmo, seja justamente aquele ser humano que foge, some, não responde as mensagens e ainda acha que o outro sentiu demais, que fez textão à toa. E se você é essa pessoa, bom, eu não vou te dizer nada. Eu vou pedir apenas que você ouça esse episódio, porque esse episódio também é pra você. Então segure a minha mão, que a gente vai passar por esse campo minado juntos. Vamos sair daqui com um pouco mais de fé ou talvez aptos para o CAPES. O que é que vocês preferem? Ah, o amor em 2025. Falar de relacionamentos tendo tanta coisa ruim sendo posta na nossa cara é um desafio, né? Traição, joguinhos, é todo um glossário de fracassos que nos faz pensar que a nossa vida amorosa é um filme B, de baixo orçamento, sem enredo e com cena sem noção. De um lado, tem gente disponível fingindo que tá disponível. E do outro, só a gente tentando entender, no caso, como é que a gente pode parar de se humilhar pra tentar encontrar um mozão e ainda ser amado. Quantos você é um querido, um fofo, se transformam de repente em um sumiço? Inclusive, se você sobreviveu aos últimos 5 anos de vida afetiva passando pela pandemia, pós-pandemia, parabéns! Você provavelmente passou por todo o ciclo de opressões do dicionário emocional falido, que aqui vai pra você relembrar ou talvez chorar. Ghosting, sumir. Orbiting, sumiu, mas ainda te stalkeia. Breadcrumbing, migalhas de atenção. Soft launch é aquele rascunho de namoro que nunca vira o final. Depois de relembrar tudo isso, você quer um abraço? Você vê, né? A gente chegou num ponto em que a gente tem que ter um glossário pra entender
o que o outro faz com a gente. Ai, olha, sei não. Eu sei que no meio disso tudo, enquanto você tá ali tentando se reerguer depois de mais um trauma, aparecem uns gurus conselheiros dizendo: ah, mas você não precisa de finalizações vindo do outro. Você pode fazer isso sozinho. Se ame mais. Aí você olha assim e pensa: é mesmo? Porque ainda tem outros que dizem: o outro não te deve nada. Supere. E nisso a gente vai criando toda uma geração que foge dos seus dilemas emocionais ou tenta à força superar as próprias dores, enquanto uma parcela não aprende com os próprios erros e ainda se fecha para novos encontros ou age da pior forma possível com os outros. É uma troca smart? Eu acho que não. Eita, como somos inteligentes, né? Chegou o Descrush, o app que apaga da sua memória todos os históricos, conversas, nudes trocados e até aquelas músicas que vocês compartilharam no Spotify. Planos a partir de R$19,90 e versão premium apaga até as memórias da terapia. Fato é que amar e então se relacionar se tornou uma tarefa cansativa e humilhante para muita gente. Primeiro porque a gente desaprendeu muita coisa nesse processo, ou sequer aprendeu. Segundo porque os modelos de relacionamento felizmente se renovaram, mas também trouxeram tanto de confusão para a maioria de nós que nunca experimentou relações fora da monogamia e da heteronormatividade. E tudo isso é temperado ali com os nossos dilemas emocionais de uma sociedade que é ansiosa, que se expõe, mas tem medo de espelho, gerando todo um caos para se amar e ser amado. Para a maioria de nós ali nascido dos anos 90, que aprendeu a buscar o amor e os nossos parceiros pela internet, tenho certeza que alguém que está me ouvindo aqui já deve ter usado o chatwall. Seja pelas redes sociais ou pelos aplicativos para relações casuais ou sérias, a coisa é um tanto mais delicada porque meio que nos tornamos reféns disso tudo. Quando isso começou lá atrás, mal sabíamos que os aplicativos de relacionamento seriam tão descaradamente um mero produto e, como todo produto, quer nos manter fiéis e presos a eles o máximo de tempo possível. Isso explica porque tem tantas versões premium hoje nos aplicativos, né? A promessa parece linda. Encontre seu mozão, mas a realidade é meio: encontre alguém que talvez não te responda depois do oi, tudo bem. Mesmo se você variar a copy, mesmo se você for criativo, mesmo se você trocar sua foto. Você sabia que inclusive tem cursos para poder melhorar a copy dos relacionamentos? É uma loucura. Você dá match, puxa assunto, a conversa flui ali por 15 minutos, seu coração fica quentinho, sua bochecha chega a se cora, surge uma trilha de filme na sua cabeça e de repente a conversa morre. Mas você assistiu 900 temporadas de Grey's Anatomy e também viu 911 e não vai deixar barato. Você vai pra cima e vai tentar salvar esse paciente. Você vai tentar salvar sua relação. Você puxa assunto, manda um meme, troca a foto de perfil e nada. A pessoa simplesmente some. Mas e aí, do nada, ela reaparece postando uma foto com sombrinhas projetadas no chão e de mãos dadas com a legenda: a vida surpreende e o amor aparece. By Clarice Lispector. Mas e você que tava ali criando toda a sua fic, fica onde? Que passou dias tentando entender e criando teorias do motivo do sumiço. É aquele clichê, né? Se a conversa diminuiu com você, é porque ela aumentou com o outro. E a essa altura você sente que talvez não vai existir mais um momento em que a vida vai surpreender você e vocês vão ficar juntos. Simplesmente porque você foi cortado do orçamento emocional do outro só por você ser você. E aí surgem aqueles pensamentos clássicos. Será que foi eu? Será que sou eu? Será que eu falei alguma coisa de errado? Será que é onde eu moro? Já sei, é o meu corpo. Hora de me odiar. Spoiler, na maioria das vezes não foi você. Mas a gente ama o meio pra se culpar, né? Será que é por isso que tem tanta gente com ódio e rancor no Twitter? Talvez você esteja contribuindo e nem tá sabendo. Top 3 perguntas que você já quis fazer no WhatsApp enquanto surtava tentando encontrar respostas. Pegue seu papel, um lápis e veja quantos pontos você vai fazer. Valendo! Começamos com a pergunta valendo 20 pontos. Oi, só pra entender, você gosta de mim ou só curte minha foto por engano? Valendo 40 pontos. Qual foi o momento exato que eu deixei de ser seu ficante premium e fui rebaixado pra ficante free? Valendo 50 pontos. Você tá vendo o meu story porque você quer ou você tá passando porque tá entediado? Esse foguinho que você tá mandando pra mim e esse emoji de coração é meme? Por acaso são uma piada pra você, seu lado? E aí, quantos pontos você fez? Me conta nos comentários e compare com seus amigos. E lembre-se, quem fizer mais pontos, mais chances de ganhar. Só não vou dizer o que é porque você mesmo já sabe o que é, não é mesmo? Nessa dinâmica dos apps, o problema maior que talvez ninguém te conte é que essa lógica de aplicativos não é feita para você encontrar o amor. Eles são feitos para você ficar lá o máximo de tempo possível. As startups do amor nos prometeram conexões únicas, mas entregaram ansiedade, dependência química de dopamina e um catálogo infinito de frustrações. Enquanto estamos ali abrindo e fechando, pulando anúncios chatos, nós somos apenas um dado numa planilha de lucro, porque enquanto a gente está lá ressuscitando conversas com pessoas que também já estão descrentes, eles estão ganhando
alinhando com a nossa ansiedade e vontade de encontrar um mozão. Porque veja, se esses aplicativos fossem construídos para você encontrar o amor facilmente, você desinstalaria logo depois das primeiras conversas, mas não é o que acontece, né? Você espera o segundo, espera o terceiro, engata a conversa com o que parece melhor, sonha com o match dos sonhos. Olha aí nossa cultura das infinitas possibilidades também travando os nossos encontros. A gente acredita que o bom é sempre o próximo, mas será? O fato é que quanto mais tempo a gente fica ali na expectativa de encontrar a tampa da panela, ainda falam assim, mais dinheiro é gerado por esses aplicativos que têm a maestria de nos humilhar até você assinar um plano premium para você melhorar a experiência. Aí você meio que desiste. Você se conforma que é uma cumbuca sem tampa, pelo menos até o próximo mês. Eu tenho um amigo que ele usa o Tinder só pra se entreter e ver a vizinhança. Aspa dele. E aí ele diz que não quer nada com ninguém agora. E aí, do nada, corta pra ele me contando que ele teve um date com um boy aleatório que vive uma vida secreta e tem até um OnlyFans. E aí eu me pergunto, é possível a gente amar com o descarte sendo tão prático e fácil? E se sim, como? Eu, como sempre, eu não tenho as respostas, mas eu tenho pontos pra gente pensar e construir alguma coisa juntos. Eu sei que a gente abre os nossos aplicativos e tá lá umas pessoas aleatórias, é gente pedindo pra você ser o guia turístico, gente que pede que você compactue com a traição ou mesmo satisfaça fetiches sexuais, é gente querendo terapeuta pra falar do ex, outros pra maciar o ego e te ter como seguidor, e aqueles que você até pensa em falar ou já saiu, mas não deu em nada e você tá até com preguiça de apagar. E se você experimentar tudo isso, não dá 1 ml de alegria, mas dá um copo enorme, talvez uma jarra cheia de surtos e histórias dignas de um podcast. E aí é fácil se manter alienado e desistir das relações e do amor, agindo no modo automático e até sendo um vilão em alguns momentos, porque o cenário não é um dos melhores. E realmente é muito, mas muito desafiador você ser legal, equilibrado e empático com gente que não está disposta a ser com você. Eu já passei por muitos encontros desde a primeira vez que eu instalei um aplicativo lá em 2017. Alguns viraram histórias e outros pautas da terapia. E a gente ama a FIC, né? Porque em alguns momentos eu até pensei em mudar de cidade porque eu tinha me apaixonado por uma pessoa e aí eu fiquei assim pensando, nossa, como é que eu posso moldar a minha vida, minha rotina, meu trabalho para poder estar junto com ela? E isso é uma loucura, né? Quando a gente para pra pensar depois, né? Quando a gente para pra pensar de forma racional. Mas casos assim acontecem e terminam até bem, né? Eu já vi no TikTok e também já vi no Fantástico. O meu caso não terminou muito bem. A real é que entre o meme, um biscoito e um sumiço, a gente só quer que às vezes alguém pergunte se a gente chegou bem e que essa pessoa não seja o Uber e nem o nosso amigo que a gente mandou a localização para ele acompanhar nosso date. E eu não posso deixar de seguir sem fazer uma menção honrosa para um grupo do qual eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho muitas amigas que têm, que é o grupo das mulheres héteros, coitada. Como diz uma amiga minha, ser mulher hétero é estar no mapa da fome, porque tem uma geração de homens aí que se acham maduros só porque pagam o próprio Spotify, mas em qualquer conversa num tom mais sério para tentar entender a relação, já confundem com DR e o cara some. E fora toda uma pressão estética das mulheres terem que ser jovens para sempre e que uma estria faz o homem, que é calvo e barrigudo, querer sumir. Haja meditação para não desalinhar os chakras logo cedo. E ainda dentro da instituição homem, quando se trata dos homens gays ou bi, senta e chora, porque muitas conversas vão morrer depois das preferências sexuais, do primeiro nude trocado, ou depois de ele ver o seu feed lá no Instagram e achar uma foto sua com algo que ele não considere perfeito para ser aceito por ele. E eu não vou nem entrar no papo sobre heteronormatividade e nem hipersexualização dos corpos negros, porque isso daria um episódio inteiro e se vacilar uma temporada. Mas podemos dizer que sim, é muito mais sobre performance, aparência e, claro, descarte, e não sobre amor e construir algo com alguém. Agora, se você for bi, se prepara porque você ganhou um mix dos dois mundos, com direito a acharem que o B da comunidade LGBT é de Beyoncé. Sabemos que os homens gays sofrem com inúmeros constrangimentos para viver a sexualidade. É falta de modelo, é a cultura do pornô como referência sexual, é a homofobia institucionalizada e internalizada até no comportamento, o machismo, a solidão e o abandono da família e da própria sociedade, uma pressão estética absurda e todo esse combo que não cabe num episódio só também de um podcast. Então não é difícil imaginar o porquê dos homens gays carregarem tantos traumas para se relacionar, né? Mas será que não dá para buscarmos um caminho que seja tudo menos traumático? Inclusive os LGBTs seguem resistindo até quando aprenderam a criar seus próprios modelos de relacionamentos e afetos que desafiaram todo aquele molde convencional da família feliz, branca, monogâmica e heteronormativa. E não é que ter mais de um parceiro pode ajudar até no sonho da casa própria? Porque com renda média tão baixa no Brasil, um custo de vida tão alto, um financiamento
financiamento de um apartamento de 500 mil só começa a ser viável quando tem mais de 2 pessoas. Aí você combina os salários e aí talvez você consiga ali uma renda. Agora você só precisa combinar com seu namorado ou sua namorada antes de iniciar uma relação poliamor, porque, né, tem muitos casais aí só esperando um chá de revelação da própria relação. E talvez a gente encontre relações melhores quando também buscarmos lugares melhores em que a gente não esteja só sendo exposto. Eu acho uma loucura que a gente se cadastre num app, que a gente até paga uma assinatura pra gente ser humilhado. Porque nesse cardápio que a gente acaba se metendo, as pessoas nos escolhem, nos usam e descartam sem nem pagar um salgado e nem fazer um cafuné numa frente fria de junho, que é o mês dos namorados. E pior, a gente aprende a normatizar e a tratar as pessoas com essa mesma dinâmica que nos tratam. Acionamos esse piloto automático para nos proteger da frustração e das dores, pelo menos em tese. E spoiler, sempre dá ruim. E aí talvez você se pergunte, por que eu nasci numa época em que ninguém quer amar? E a resposta é um grande, não é bem assim. Tem muita gente boa querendo amar e muitos relacionamentos e modelos felizes também, principalmente quando a gente se liberta dessa prisão de achar que as relações só acontecem e podem surgir ou nos apps ou nas redes sociais. Um relacionamento é sempre muito maior do que tudo isso e pode estar em lugares improváveis, eu juro. Acontece que tem uma galerinha aí que se comporta como verdadeiros chorumes humanos e acabam ficando mais famosos do que os bons exemplos. Entre mensagens espaçadas com sentido dúbio e pedido de desculpa sem intenção real, a gente está vivendo uma era em que se relacionar virou um campo minado emocional com bombas que você nem vê chegando. E olha, às vezes nem é má intenção. Às vezes é só gente emocionalmente desgastada, perdida, ou sei lá, que nunca aprendeu a lidar com a frustração. E aí todo mundo sai machucado e muita gente bloqueada em todos os sentidos. Uns porque foram rejeitados, outros porque não souberam se conectar e muitos porque simplesmente não aprenderam que para amar precisa de disponibilidade emocional e mais umas coisinhas. Dado que a gente não aprende a se enxergar, a se respeitar e a se conhecer, tampouco a gente entende a dinâmica do nosso próprio tempo, será que dá pra gente esperar que tudo seja tão simples como esses aplicativos prometem pra gente e a gente começa a acreditar? Spoiler, não. Mas pelo menos a gente precisa entender que gosto não é feedback, sumir não é maturidade e te deixar no vácuo não é autoconhecimento. É só falta de empatia, estupidez e talvez de caráter. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Sumir Sem Parecer um Babaca, seu programa favorito das madrugadas emocionais. No episódio de hoje, vamos aprender técnicas infalíveis para você, sim, você que tá aí deitado no sofá de casa, a sumir da vida das pessoas sem culpa, sem responsabilidade emocional e, claro, sem parecer que você é um completo lixo humano que talvez você seja. E para isso, trouxemos ele, o especialista, o mestre do desaparecimento afetivo, campeão do Ghost consecutivo por 3 anos seguidos e um dos top voices do LinkedIn no assunto. Vem pra cá, Zé Sumido! Zé, conta pra gente, qual que é a dica de ouro pra quem quer sumir sem carregar aquele peso da própria covardia? É só mandar aquele clássico. Nossa, minha vida tá uma loucura, uma correria, mas e aí? Como você tá? Funciona. Sempre. É versátil, elegante e nunca sai de moda. Perfeito! Ele é bom mesmo, né, gente? E serve pra todo tipo de sumiço, né? Serve. Agora, se quiser ser mais ousado, dá pra mandar um desculpa. Tô numa fase tão complicada. Aí você ainda manda você não merece alguém que não te dê atenção. Se quiser fazer a linha empático e prender a pessoa por mais tempo. Ou então, aquele tô focando mais em mim nesse momento. Não é sobre você. Nossa, essa última vem até com um toque de autoajuda, me arrepiei todo aqui agora. Agora, pra quem quer sumir, mas assim, mantendo ali aquela ilusãozinha de esperança do outro, tem alguma estratégia? Claro que tem. Isso aí no mercado a gente chama de breadcrumbing, ou migalhagem emocional, né? É um dos mercados mais lucrativos de todos os tempos. São pelo menos 100 milhões de corações partidos só aqui no Brasil. A ideia é sumir, mas de vez em quando mandar um emoji aleatório, ver um story, curtir uns posts mais bonitinhos, responder com um coraçãozinho ou com aqueles olhinhos apaixonados, ou então manda um meme, safado ou não, sem contexto nenhum, só pra dar aquela cutucada no cérebro do outro e gerar um pico de dopamina. Ah, a famosa notificação que ativa o coração e destrói ele logo depois, não é mesmo? Que delícia, né, gente? Eu amo. Zé Sumido, e pros casos extremos, tipo quando a pessoa tá ali insistindo, tá cobrando presença, conexão, um sinal de humanidade, o que a gente deve fazer? Aí você ativa o modo soft block estratégico, que é o quê? Silenciar, restringir, tirar dos melhores amigos lá no Insta, mas sem dar um follow, tá? Você some sem sumir. E se a culpa bater, você pode sempre postar um story com céu nublado, musiquinha triste e botar a legenda me desconectando pra me reconectar comigo mesmo. Funciona sempre. Uau, tecnologia de ponta na arte da fuga afetiva. É isso aí, pessoal, o cara é um monstro. Esse foi o Zé Sumido. Aplausos pro mestre que provou que sim, é possível sumir com elegância,
elegância, covardia e uma pitada de cinismo. E lembre-se, aqui no Sumir Sem Parecer um Babaca, a gente ensina tudo, menos a ser um ser humano decente. Isso aí é contigo e com a sua terapia que provavelmente você não vai fazer. Até o próximo! De onde será que vem a nossa dificuldade em conversar e falar sobre nós mesmos, sobre o que sentimos e esperamos do outro? Por que o atalho de fugir parece ser tão tentador? Existem muitas formas para responder essa pergunta, mas o que é mais louco para mim é que somos uma geração que não reage bem quando algo de dentro é exposto. E o clichê de mandar um nude do corpo e não saber como tirar um nude da alma nunca foi tão verdadeiro. E aí eu te pergunto, como é que se consolida um relacionamento assim, com tanto desconhecimento? Será que nós nos abrimos para conhecer e sermos conhecidos? Ou meio que chutamos e rolamos junto com a bola conforme ela chega nos nossos pés? Nessa partida atrás do amor, a gente entra em tantas coisas que parecem reais e se prende nelas por temer seguir em frente. Aquela conversa de que os quase dói muito mais do que relacionamentos propriamente vividos, com seus ciclos ali, início, meio e fim, ele é muito verdadeiro. O quase é uma relação que é um limbo entre alguma coisa e a sua expectativa. Um degrau que você sobe e resiste a descer porque você sabe que recomeçar vai te dar trabalho. E aí você prefere continuar tentando com a pessoa indisponível só para não ter que conhecer outra pessoa. Inconscientemente, você tá ali tentando mostrar o seu valor, mostrar que merece ser amado, enquanto a outra pessoa, quanto mais você se aproxima, mais ela se afasta. Eu me lembro de uma relação que eu tive, que eu estava exatamente nesse degrau. Tudo isso por quê? Porque naquele momento eu achei que eu tinha encontrado alguém que estava disposto a construir algo comigo. Algo que eu não sabia muito bem como é que terminaria, mas que seria gostoso de caminhar junto. E é meio triste perceber que não deu certo algo que nasceu com tanta beleza e entrega, né? A gente se desespera, a gente quer mostrar nosso valor, enquanto a outra pessoa ensaia a despedida e um tempo depois ela aparece com o outro num feriado qualquer, vivendo uma viagem que vocês planejaram, mas não saiu do WhatsApp. E o que mais me doeu nesse processo de cura, ou de reconciliação comigo mesmo, foi não saber o que esperar, a dificuldade de lidar com os sumiços, com as trocas de mensagens que pareciam fofinhas, mas que contradiziam com a indiferença e a negligência que as ações diziam. E ali naquele momento, eu vivi todo aquele glossário das relações falidas que vivemos hoje. E dói pra caramba. E não tem autoconhecimento e terapia que diga que não vai doer, porque vai sim. Esses quase qualquer coisa são difíceis de superar, porque quem consegue conviver com um fantasma que aparece do meio do nada, numa tarde qualquer, ou enquanto você tá ali na cozinha esquentando sua comida, e você bate a porta do micro-ondas e se rebate com a memória que você lembra que foi bonita. Nem a Annabelle consegue assustar tanto. Te fazer esperar por uma reconexão, um reencontro para partir pro próximo degrau, é uma das coisas mais cruéis que você pode fazer com o outro. E sabe o que é pior? Que você se sente meio que um otário. É uma mistura de vergonha, de raiva, de tristeza, de querer superar as pressas, porque todo mundo diz que você tem que deixar pra lá, que já foi, que é passado, e meio que jogam uma bomba relógio no seu colo com um timer, com um tempo exato pra você superar. E caso você não faça isso, ela vai explodir em mais culpa e ansiedade. Ao mesmo tempo você fica ali, rolando o feed e vê se acha ali alguma resposta ou uma cura pra essa ferida exposta de forma tão crua. Ah, mas você precisa se amar primeiro antes de tudo, dizem por aí. Mas a gente faz que nem aquele meme do blogger. Eu estou ciente e quero continuar. E a gente segue sem se curar totalmente e parte para um próximo relacionamento. É o ideal? É óbvio que não. É você ali, feito um carrinho de supermercado, rolando em círculo no estacionamento emocional, sem saber onde você deixou o seu amor próprio, onde errou e se errou. E aí, claro, vem mais algum desses conselhos cretinos que a galera da autoajuda na internet coloca e posta ali num carrossel bonitinho, feito no Canvas e fontes fofas. Ah, mas não leva pro pessoal, não é sobre você, é sobre o outro, mas resolva tudo sozinho. Mas será que é tão de boas assim? Será que é tão fácil assim? Será que isso não é uma das coisas que traumatizam a gente pra acreditar no outro? Uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falarem é sobre essa dificuldade que temos de começar e terminar relações. Mas também, né, como é que a gente começa essas relações? É numa resposta no story qualquer no domingo. E como é que a gente termina elas? Num follow e num silenciamento tanto da alma quanto da pessoa por pura saúde mental. As pessoas têm uma dificuldade imensa de conversar sobre o que sentem, sobre o que querem ou não querem, e deixa que o outro interprete entre sumiços e migalhas afetivas que você não tá tão afim dela. Resultado, corações partidos e uma pauta inteira de terapia e para esse podcast. Eu tenho um certo orgulho de ser uma pessoa que tenta jogar limpo emocionalmente. Eu sou sagitariano, né? Falo o que eu sinto, o que eu quero, e eu não tô esperando um troféu por fazer o mínimo. Responsabilidade afetiva não é sobre agradar o outro, é ser honesto e ter empatia. Isso é simples, né? Mas tem quem prefira enfiar esse conceito no
sovaco e deixar que o outro seja o Sherlock Holmes e descubra sozinho as pistas. Spoiler, isso dá uma ressaca enorme. E tem 2 pontos sobre dates. Primeiro, ser educado não é flertar, tá? Educação é meio que o mínimo pra gente conseguir viver em sociedade e não é um convite pra você dividir um apartamento e adotar uma planta junto. E segundo, só porque você busca algo sério, não quer dizer que esse date já vai ser um casamento. A pessoa nem sabe se você acorda rabugento e você tá lá salvando os prints pra poder fazer trend do TikTok. Então respira. Sabe aquela palavra conhecer? Talvez ela deva ter um sentido. Que tal aplicar? A gente tem que parar com essa coisa de querer tudo rápido, de tudo ser instantâneo. Eu sei que isso vem das características do nosso mundo ansioso e de acessibilidade, mas quando se trata de relacionamentos, conhecer minimamente evita muito, mas muitos problemas. Eu, particularmente, gosto de conhecer as pessoas antes mesmo de ter um date. Às vezes eu fico ali semanas, até meses, e descubro se vale a pena ou não eu me envolver. E claro que tem exceções, né? Tem momentos que a gente se arrisca, mas no geral funciona assim. E claro, né? A maioria das pessoas fogem ali na primeira semana depois do match, quando elas percebem que não vai rolar pegação tão fácil. Porque pegação por pegação a gente tem bastante opção. Agora, se depois dessa pegação vai virar algo, aí são outros 500. Nos rendemos a esses jogos de interesse em que ninguém sai ganhando e ninguém sabe jogar, em que responder uma mensagem rápida vira red flag de emocionado, ainda que estejamos ali com os nossos celulares na mão sempre. Nisso a gente vai perdendo ali a chance de viver algo com verdade, porque o nosso ego tá ali, perdendo tudo e temendo receber esse título de emocionado. LoveMatch.ai. E se, de repente, você abre um app novo, em fase de testes, com IA e prompts sofisticados? Ela te promete um par ideal, um amor que se adequa ao que você é. Você se cadastra, põe tudo pra fora, falando dos seus traumas, experiências passadas, dos ex que te iludiram, das fics, dos dates, e aí ali, né, aprendendo e absorvendo tudo. E aí, um perfil perfeito aparece. Conexão imediata, conversas que viram a madrugada entre memes e promessas de amor. Seu coração fica quentinho e você começa a cantarolar errado no chuveiro. Mas aí vem um plot twist. A IA que criou o pai ideal usou como base todas as suas experiências passadas mal resolvidas. Todo o trauma que você compartilhou. Todo o padrão tóxico que você ainda repete até inconscientemente. Ou seja, você não se apaixonou por alguém novo. Você se apaixonou pela versão camuflada dos seus próprios fantasmas. E sabe o que isso quer dizer? Que às vezes a gente acha que tá buscando alguém diferente, mas só está repetindo o que conhece e chama de amor. E essa é uma das nossas maiores prisões. Será que já tem como você me responder como que a gente foge dessa lógica do descarte? Eis que, em pleno 2025, você entra no aplicativo como se você estivesse entrando no e-commerce. Você monta seu perfil com suas melhores fotos, algumas nem tão atuais assim, cria uma bio cheia de nome tóxico dizendo que você é uma pessoa maravilhosa, quase um slogan de campanha publicitária. E aí você desliza para um lado, desliza para o outro, até ter um match. E aí você troca a mensagem, testa a compatibilidade em poucos minutos, e se não servir, você descarta, igual aquelas selfies que você tira e não posta. A gente internalizou tanto essa lógica de consumo que a gente nem percebe mais. E a gente quer sempre o melhor, o mais bonito, o mais disponível, o mais engraçado, o mais parecido com a nossa projeção ideal. Só que a gente esquece de se perguntar, o outro é gente ou é vitrine? E nós, do outro lado, como é que nós nos sentimos sendo vistos assim? O mais cruel nisso tudo, nesse mercado emocional, é que algumas pessoas estarão sempre em desvantagem, principalmente se for fora do padrão, se for uma pessoa preta, se tem um corpo gordo, sotaque, menos grana, ou qualquer coisa que fuja da estética vendida no feed. Ah, e se você for mais velho, de repente você vira alguém que só merece afeto se tiver alguma coisa em troca. Você vira sugar daddy, você vira sugar mom, mas a gente esquece que também vai ficar velho, né? E eu quero só ver como é que vão ser os apps e a internet daqui a 30 anos. O match pra muitos vem mais difícil, a relação, mesmo fora do aplicativo, na vida real, é mais desafiadora, e o afeto, ele é mais condicionado. Muitas vezes você pode até ter dates, mas pra evoluir pra uma relação fora do casual, pra virar um amor e um relacionamento sério, a ponto de vocês viajarem e apresentarem até para suas famílias, é algo mais raro. E se você não conhece um amigo que nunca namorou e já está com mais de 30 anos, provavelmente você é esse amigo. Muita gente passa a vida inteira tentando ser desejável, mas desejável para um algoritmo, tentando ali ser suficiente para alguém que nunca quis ver verdade nela. Isso não é meio que uma loucura? E não é nem sobre autoestima, é sobre estrutura, porque esse jogo de aceitação, ele não é neutro. Ele tem cor, ele tem classe e ele tem orientação sexual e CEP. E sim, a gente fala de amor, de construir uma relação, seja ela monogâmica ou não, e aqui entra também um aspecto que muita gente não considera, que o amor também é reflexo de privilégio. Tem gente que nunca precisou se preocupar com rejeição porque sempre foi desejada. Tem gente que antes de falar um oi já sente que precisa se justificar para mostrar alguma coisa, para mostrar que é boa, que tem valor, para não ser rejeitada logo de cara. E aí, como é que você sustenta o amor se o ponto de partida também é um pouco desigual? Eu lembro de uma vez que eu vi um post de um cara padrão falando que ele sentia nojo de quem usava aplicativos, sejam eles quais forem, tanto de héteros quanto de gays. E eu fiquei assim, incrédulo, né, com a crítica
crítica, porque muito provavelmente ele sempre foi desejado e nunca se sentiu sozinho em nenhum momento da vida. E aí eu te pergunto, será que a gente aprendeu a gostar do ideal ao invés de amar de verdade? Porque quando o outro mostra a sua parte humana, falha e real, a gente vai lá e clica em desinstalar. E aí a gente entra numa fila esperando que venha uma versão reborn do nosso parceiro. Talvez seja a hora de a gente lembrar que o outro não tá ali pra curar nossa solidão e nem pra confirmar o nosso valor. O outro é só o outro, com dores, com sonhos, com contradições, assim como você. E o amor, ele só acontece quando dois mundos imperfeitos topam se encontrar e ficar. E dentro desse mundo que é gostar do outro, nós temos os abismos que estão na alma e no comportamento que nem sempre são tão racionais. Você já sumiu da vida de alguém porque só estava com medo ou porque não queria conversar? Tá tudo bem, você pode confessar, ninguém tá ouvindo, só tem eu, você e o Spotify. Mas eu me lembro até de uma amiga que ela resolveu bloquear um boy porque ela estava muito apaixonada e ela não estava dando conta de que ela poderia não ser correspondida. Assim como eu também lembro de uma amiga que ela me falou que a vida dela mudou quando ela deixou de ser essa pessoa que tenta se moldar nos poucos espaços que algumas pessoas narcisistas deixavam para ela. E também quando ela se libertou de procurar os padrões do feed no Instagram que só postam foto dos peitos e daquele corpo fitness. E isso não é você se contentar com pouco, mas se contentar com o que é de verdade e principalmente se libertar da necessidade de conquistar alguma coisa só para provar para os outros que você tem algum valor. Cansado de parecer um babaca quando some das pessoas? Quer sumir com classe? Apresentamos Ghosting Parcelado S.A., a startup que te ajuda a desaparecer emocionalmente sem perder a pose de gente boa. Escolha seu plano. No básico, você só responde com emoji. Some nos finais de semana. Visualiza, não responde, mas curte uns stories. Agora, no Premium Ultra Black, você jura amor, promete viagem, some aos poucos, mas segue ali, curtindo um story, mandando um você incrível ou um vamos marcar e claro, encerra com a clássica desculpa, você merece mais, eu não soube lidar. E assinando hoje, leve grátis o nosso e-book Como Parecer Evoluído Enquanto Destrói Alguém e acesso vitalício ao curso Ghosting e Gaslighting, suma, confunda e ainda saia como vítima. Ghosting Parcelado S.A., sumindo da sua vida, mas não dos seus stories. Esse é um episódio que não é um episódio fácil de se pôr no ar, de se escrever e nem é tão fácil de ouvir. E eu não quero que você saia daqui tendo essa sensação ruim de que não existe amor e que todo mundo é um lixo. Não é por aí. Não precisa você abraçar essa desilusão. O que eu tô te dizendo é que amar nunca foi fácil, nem no tempo dos nossos pais, em que a gente carrega essa ilusão de que tudo era mais simples. A gente tem modelos novos para encontrar esse amor e construir esses relacionamentos, mas a gente primeiro precisa entender e se abrir e sentir o que é o amor. Superar também esse cansaço que é a nossa sombra, né? O cansaço de tentar, de sobreviver a uma vida de extremos de trabalho, de grana curta para realizar e viver os sonhos, de cobranças de todos os lados, por performance, estética e principalmente daquelas promessas não cumpridas e dos dates que parecem cheios de verdade e intimidade e terminam com indiferença em pouco tempo. Falar em se reinventar no amor e nos relacionamentos é uma saída muito cômica e eu não vou me prestar a isso. Eu vou te propor o contrário, de você tentar entender e buscar o seu próprio modelo e tipo de amor que você acredita que faz sentido. E me prometa, hein? Me prometa que você vai tentar pelo menos fazer isso fora dos aplicativos. Que tal, sei lá, um desafio de passar uma semana, um mês sem aplicativo e passar menos tempo com a cara enfiada nesse celular nos momentos que você tá com outras pessoas, sabe? No metrô, na fila do mercado, no barzinho, no aniversário, na biblioteca ou até mesmo na caminhada. Porque pode ser que alguém esteja ali pronto para se encaixar com você e é o que você é e merece. É clichê? Talvez, mas é onde estão as pessoas da vida real, que elas não estão com filtro e também não vão te enxergar a partir de um. Além de tudo isso, talvez o modelo de relação que você procure não seja o que você aprendeu no meio dos filmes da Sessão da Tarde. E um dado interessante que eu vi na revista Galileu é que 53% dos brasileiros já tiveram algum relacionamento não monogâmico. Quem sabe não seja esse o formato para você explorar. Mas aqui eu faço uma leitura crítica, tá? Eu não acho que é para todo mundo. As pessoas devem avaliar o que faz sentido para elas, buscar o que ela dá conta emocionalmente e fisicamente, também entender que relação não monogâmica não é esse mar das mil maravilhas. Eu, por exemplo, não dou conta de viver uma relação não monogâmica, pelo simples motivo de que lidar com uma pessoa já é o suficiente para o meu emocional. E eu também não me sinto à vontade de entrar em relações que já existam, independentemente se eu sentir amor ou atração por uma pessoa. Mas isso é uma escolha que eu fiz e eu acredito muito que você tem que buscar fazer as suas próprias também. Já meio que passou da hora da gente entender que o amor não é gincana, né? E também que não precisa desse esforço enorme para mostrar que tem valor com quem não quer nada com você. A gente tem que lembrar que não dá pra gente agradar indiferente
indiferença. A indiferença nunca se agrada com nada. Você já se pegou fazendo isso? Pois então talvez seja a hora de você rever. Parabéns! Chegou aquele momento que você estava esperando. O jogo que você não vai ganhar nada, mas será muito bem-vindo. Chegou a hora do quadro Vai na Fé ou na Fanfic. Aqui é simples, ou quase simples. Você só pode escolher uma opção e vamos às de hoje. Opção 1. Você desinstala todos os aplicativos e aposta no amor offline. Conhece alguém ali na fila da feirinha ou no show de nova MPB. Pensa, até que enfim, agora vai. Mas no meio do caminho você descobre que o amor real não é um conto de fadas. Tem DR, tem ranço, tem sono dividido e terapia compartilhada. No fim, você entende que não é sobre ser felizes para sempre, mas sim felizes apesar de tudo. E de brinde, você leva uma skin rara de comunicação não violenta e um combo de paciência e autocontrole. Olha que presentão, hein? Opção 2. Você monta um quadro dos sonhos com casais perfeitos, entra no Tinder Premium e roteiriza um amor, fonte, vozes e imagens na sua cabeça. É café no Leblon, doguinhos, viagens, playlist, tudo o que você tem direito. Só que na prática, o match some depois do Oi, tudo bem? Mas você não fica por baixo e você vai lá, curte foto do outro crush, é ignorado, reinstala o app e jura que dessa vez agora vai. Mas você sabe que não vai. E de brinde você ganha 3 sessões de terapia, 2 semanas sem autoestima e um cupom de 15% para sua compra por impulso para preencher esse vazio. Para tudo! Deu a louca no gerente e hoje eu vou te dar mais uma opção porque hoje eu tô bonzinho. Opção 3. Você desiste do jogo, foca na carreira, autoconhecimento, viaja com amigos, compra um airfry top, a paz impera ali até o Natal. No Natal, no primeiro e os namoradinhos da família, você sente um leve surto. Você sente um negócio bater, mas supera com vinho e um meme autodepreciativo que você envia pra sua amiga. Vai lá, escolhe uma. Tempo na tela. E você sabe, se você não escolher, a vida vai escolher por você. E spoiler, qualquer que seja a escolha, o amor vai dar trabalho, vai dar medo e vai gerar ansiedade. Mas, apesar de tudo, se for verdadeiro, sempre, sempre vai valer a pena. E fazendo a nossa parte, será ainda mais gostoso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nesse episódio, eu pensei muito, mas muito das coisas que eu fiz tentando amar. E eu acho que talvez você tenha até revisitado aí alguma das suas cicatrizes, porque realmente é um desafio enorme pensar em amor, em relacionamento, nessa cultura do descarte. E a gente passa por tanta coisa tentando ser feliz. Eu tava aqui quase finalizando esse episódio, mas aí uma querida me mandou esse áudio que me fez acreditar de novo que ainda dá pra gente viver algo bom e o melhor, sem precisar se humilhar. Na última sessão de terapia que eu tive, eu comecei falando dessa história com o Bruno que deu muito errada, e aí meu terapeuta tava pesado e tal. Não sei sobre o que o meu terapeuta perguntou, e eu disse assim, mas tem o Jefferson, e aí ele, mas quem é Jefferson? E eu instantaneamente respirei assim, e sorri. Aí eu, Jefferson. E o Jefferson ele é um amor. Eu sou levemente apaixonada por ele. A gente vive esse namoro EAD. E não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser. Mas essa é uma história que me deixa contente, assim, levinha e apaixonadinha e enfim. Mas poxa vida, eu tive que ir pro Rio de Janeiro pra achar alguém minimamente querido, carinhoso, interessado. E é tipo assim, bom dia, meu amor. Bom dia, mozão. Como é que foi o dia hoje? Ele se interessa muito assim por saber como é que tá meu trabalho, se eu tô bem, se eu tô cansada, enfim, e é muito bom. Mas ele tá lá e eu tô aqui, e ele tá lá vivendo, e eu tô aqui vivendo, e é isso, sabe? Não tem essa de exclusividade nem nada. Cara, quando eu vi isso, eu sorri, porque talvez amar seja só isso, né? Amar é ser visto, ser escolhido, mesmo com sua bagagem, com seus medos, com CEPs diferentes. Amar não é ser perfeito, é topar construir alguma coisa, e todos os dias. E se tem algo que a gente precisa parar de achar, é que ser rejeitado define o nosso valor. Não define e nunca definiu. Se o outro não ficou, não quis ou não soube, não é sobre você ser pouco, é sobre muitas outras coisas e talvez a falta de coragem e a vontade de se conectar de verdade. Quanto mais cedo a gente se libertar da crença de que amor correspondido e relação feliz são troféus, mais a gente se abre para talvez sermos mais felizes ou pelo menos menos traumatizados. O encontro entre duas pessoas, gente, é imperfeito e é dessa imperfeição que se constrói afetos, sem essas amarras tóxicas que nos prendem e nos oprimem e nem nos diminuem para caber no espaço e no ego do outro. E talvez a pessoa que você procura seja só alguém como você, tá ali tentando se encontrar no meio desse caos. E se não for agora, calma, vai rolar. Só não desiste e nem força isso com qualquer pessoa. Porque sim, eu verdadeiramente acredito no amor, na conexão, em gente boa, mesmo que seja difícil, mesmo que dê trabalho. Porque como eu disse lá no episódio
episódio piloto, eu ainda escolho tentar ser feliz. E você, escolhe também? No fim, talvez amar em 2025 não seja sobre encontrar alguém, mas sim sobre viver sem perder a fé de que um dia, que alguém te olhe nos olhos, sem filtro e sem algoritmo, e diga: fica, eu também tô tentando, eu também não sei tudo. Então, pra você que sempre some depois de encantar, se for pra você desaparecer, que seja só do feed, mas não da vida de uma pessoa que te deu um pedaço bonito e sincero dela. Porque esse pedaço, ele custou muito pra ser lapidado e você se sentiu no direito de cuspir por inúmeros motivos que nunca serão justificáveis. E se for pra amar, que seja com coragem, porque a frieza tá na moda, mas o afeto e a ternura ainda são revolucionários. Mas talvez você só entenda o que eu quis dizer nesse episódio inteiro quando você finalmente viver algo bom, quando você finalmente tiver um date que não vai terminar em ghosting, que você evolua pra uma relação sem toxicidades e opressão, quando você experimentar uma relação boa, quando você entender o tamanho da palavra parceria e conexão. E aí, dificilmente você vai acreditar em qualquer coisa, dificilmente você vai aceitar seu descarte de quem só está acostumado a descartar e a não construir. E tudo isso é simples? Nem de longe, mas é maravilhoso quando acontece. Eita, que eu falei bonito, né? Já tô com vontade de escrever outro livro, mas vai ser só com essas frases bonitinhas pra dar aquela aquecida no nosso coração, quem sabe? E se você chegou até aqui, segue lá o @tentando ser feliz no Instagram ou no TikTok e me manda uma história, um sinal de fumaça, uma mensagem, que eu amo receber o que vocês compartilham. E no próximo episódio, quem sabe a gente não fale mais sobre o amor, mas outros tipos de amor que nos atravessam tentando ser feliz, e também esses outros dilemas que são dessa vida que é um verdadeiro RPG. Até lá, sai do app, vai correr na rua, quem sabe você não se esbarra e rola uma trilha sonora feliz. A gente só encontra aquilo que a gente acredita. Então é isso. Um beijo, um cheiro e até o próximo. No fim, tá todo mundo só tentando ser feliz. De jeitos diferentes, com pesos diferentes, mas tentando. Até o fechamento desse episódio, Vinícius ainda não sabia como seria o seu Dia dos Namorados.